Olá, tudo bem? Como estão todos? Espero que estejam todos bem. Professor Isolda passando aqui mais uma vez, mais um semestre. E nesse semestre a gente iniciou falando sobre fração molar. Tá bem? Aqui hoje a gente vai ver alguns exemplos de fração molar, como é que é, tá? Então no exemplo 1 aqui, vamos ler o que diz o exemplo 1. Diz assim: tá, uma massa de 160 gramas de NaOH, que é hidróxido de sódio, foi dissolvida em 216 gramas de água. A fração em quantidade de do soluto e do solvente nessa solução é, respectivamente, aí a gente tem aqui os dados que ele me deu, que é a massa do sódio, do oxigênio, do hidrogênio. Também temos que colocar aqui, dá para fazer. E as alternativas. Uma dessas alternativas aqui para a fração molar do soluto e do solvente. Tá bem? Vamos ver aqui. Então, a fração molar, ela é designada a partir da letra X, né? X1 refere-se à fração molar do soluto e o X2 refere-se à fração molar do solvente, que é o que ele me pede aqui no enunciado. Só que para eu chegar aqui na fração molar do soluto e do solvente, eu primeiro tenho que calcular o número de mols da solução. Para isso, então, a gente tem aqui, ó, calcular primeiro o número de mols do soluto. Então, ele vai ser esse, o meu N1. Tudo que se refere a 1 se refere a soluto. N1, soluto. M1, pequenininho, massa do soluto. Mzão, grandão, 1, refere-se à massa molar do soluto. Quando ele é 2, refere-se à massa do solvente. N2, número de mols do solvente. Mzinho, 2, refere-se à massa em gramas do solvente. E o Mzão, a massa molar do solvente. Vamos fazer que a gente se entende. Então aqui, ó, para eu chegar aqui no meu X1, eu vou calcular primeiro o meu N1, tá? Para calcular o N1, a gente necessita da massa em gramas dividido pela massa molar do composto. Então, aqui no enunciado diz assim, ó, uma massa de 160 gramas de NaOH. Esse é o meu soluto. Então, o primeiro composto que ele me dá sempre é o meu soluto. Então, qual é a massa em gramas do NaOH? 160. Então, já vou colocar aqui, ó, 160. A massa molar do composto. Quem é o meu composto? NaOH. Eu tenho ela calculada? Ele me deu ela calculada? Não, mas ele me deu dados que eu possa encontrar, calcular a massa molar. Então aqui, ele não me deu a massa molar do hidróxido de sódio calculado, mas me deu os dados. E a gente sabe que a gente tem os dados, é só, como a gente já aprendeu, colocar na fórmula a quantidade do composto vezes a massa dele, multiplicar e depois somar. Que no caso do NaOH é igual a 40 gramas por mol. Esse 40 vai ser a minha massa molar, que eu vou colocar aqui embaixo do 160. Então, 160 dividido por 40 é igual a 4 mols. Então, o meu N1 é igual a 4 mols, já sei. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa para calcular o N2. Lembrando, quem é o N2? É o número de mols do solvente. Nesse caso, quem é o nosso solvente? Vamos voltar aqui, ó. Foi dissolvido em 216 gramas de água. Nesse caso aqui, nesse problema, a gente tem escrito a fórmula da água, mas nem toda vez está escrita a fórmula, está escrita a palavra água, mas a gente já sabe que se é água, então qual é a fórmula dela? H2O, tá? Então meu N2 tem a massa 216. E aí eu tenho que achar a massa molar da água. Que aí nós vamos achar daquela mesma forma, que é a fórmula da água, H2O. Quantos hidrogênios? 2. A massa
Massa atômica, 1. Quantos oxigênios? 1. A massa atômica do oxigênio, 16. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16, 16. 2 mais 16, 18. 18 gramas por mol. Então, onde foi que eu achei esses números? Aqui nos dados que ele me deu. Oxigênio 16, hidrogênio vale 1. Aí, então, a gente vai dividir. 216 dividido por 18 é igual a 12 mols. Então, o número de mols do meu soluto é 4 e o número de mols do meu solvente 12. Mas eu necessito do número de mols da solução, que é o meu N, da solução total. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar. N é igual a N1 mais N2. Quanto é o meu N1? 4. Quanto é o meu N2? 12. Então, meu N vai ser igual a 16 mols. Então, aqui, Por que eu preciso ter o N1, N2 e o N calculado? Para eu achar o que eu quero, que é a fração molar. Então, fração molar do meu soluto, que é igual a X1. E a fração molar do meu solvente, que é igual a X2. X2 é igual a N2 sobre N. Essas são as fórmulas, Então, quando falar quem é a fração molar X do soluto, X1, do solvente, X2. Mas para que eu calcule isso aqui, eu tenho que ter isso aqui calculado. Quem é? X1 é igual a N1, que eu já tenho calculado, meu N1, sobre N, que eu também já tenho calculado. Aí aqui, quanto é o meu N1? Aí volta aqui, 4. Quanto é o meu N? 16. Então, X1 é igual a 4 dividido por 16, que é igual a 0,25. Não tem unidade, tá? Só isso. O meu X2, quem é? N2 dividido por N. Quanto é o meu N2? 12. Quanto é o meu N? 16. Então, 12 dividido por 16 é igual a 0,75. Pronto. Agora sim eu tenho o que o problema me pediu. Quanto é a fração molar do meu soluto? 0,25. Quanto é a fração molar do meu solvente? 0,75. Vamos saber se isso aqui está certo. Tirar a prova. Como é que a gente faz para tirar a prova? Soma as frações molares. X é igual a X1 mais X2. Quanto é o meu X1? 0,25. E o X2? 0,75. 0,25 mais 0,75, x é igual a 1. Quando a fração molar da solução dá o resultado 1, é porque a sua fração molar está correta. Se ela dá um número maior ou menor, ela não está correta. Então, eu posso ter errado aqui, posso ter errado aqui, posso ter errado no cálculo do composto, da massa molar, posso ter errado em qualquer parte. Quando aqui no final dá 1, é porque está tudo correto, tá bom? Então, mas a minha resposta lá é 0,25 e 0,75. Então, vai ser a letra C. Fração molar do soluto 0,25 e do solvente 0,75.